Muito bem. Então, sem nenhum tipo de atraso, pontualmente no horário, vamos iniciando então a terceira mesa, né? Eu gostaria de começar então os trabalhos. Vejo que os colegas, acredito, estejam todos entrando, né? Então, meu nome é Thiago Pianca, eu sou médico contratado do Hospital de Clínicas e faço parte da diretoria do CELG, na posição de diretoria científica, né? E estou aqui para coordenar essa mesa redonda, que é de um assunto muito interessante, né? Muito oportuno para nós, ao mesmo tempo que parece ser um tanto quanto perene. Quer dizer, vamos falar sobre crianças e adolescentes em quarentena, uma coisa que a gente não espera encontrar o tempo inteiro, né, na nossa história, mas que estamos encontrando nesse momento. E, na verdade, esse assunto permeia, de certa forma, a relação com a infância e a relação com a casa e com a família, e, enfim, uma série de outros assuntos que eu tenho certeza que a gente vai conseguir abordar muito bem nessa atividade. Tá? Então, eu vou, nesse primeiro momento, eu gostaria de introduzir os nossos convidados, né, para, num segundo momento, reintroduzi-los quando for o momento oportuno. Tá? Então, vão participar da mesa deixa eu ver pela ordem aqui, a Fátima Freitas, né, do ITI-POA e da SPPA, a Gibsi Rocha, que representa o Senesp, a Aline Restano, que representa o CEAPIA, o CELG, o GEAT, também a SPPA, a Sheila Borowski, representando o ESIP, e a Maria Cecília Santos Neto Ferlini, pelo IF. Tem um microfone do lado do teu vídeo, tem um microfone da tua tela, tem um microfone, tu clica nele ali. Eu vou só pedir para quem não estiver falando para manter o seu microfone fechado, né, para a gente evitar interferências no som dos outros colegas, né? Isso é a gente se adaptando às novas tecnologias, né, o tempo inteiro, né? Então isso faz parte atualmente do que a gente está enfrentando, né? E bom, para não tomar tempo de mais ninguém, então eu gostaria de começar, né, reintroduzindo, pedindo para Fátima Freitas, que vai começar nos falando a respeito de crianças pequenas em tempos de pandemia. Com a palavra, Fátima. Eu gostaria, então, de poder começar primeiro agradecendo o convite, né? Estou aqui representando o ITPOA, né? Que tenho assistido toda a programação, muito interessante poder ouvir todos os colegas e estar aqui com vocês nessa mesa, tá? Eu gostaria de começar minha fala trazendo dois exemplos, tá? Um de um menino de 5 anos que ele tinha um problema de relacionamento, tá bem? Ele é o João. Eu dei o nome de João. O João me disse um dia assim: ô Fátima, a minha mãe me contou que eu não posso mais. E aí? Que o meu super-herói, aquele lá do Marvel, não vai mais conseguir nos salvar. Tem um monstro na rua. A segundo exemplo que eu vou trazer é de uma menina de 1 ano. Tá? Aparentemente, ela estava bem adaptada. Ela passava grande parte do dia numa creche. E passava em tempo integral, inclusive. Bom, quando isso aconteceu, da pandemia, ela precisou retornar para casa. A mãe refere que atualmente a filha anda assim com muitos choros, né? Só consegue ficar juntinho dela e para dormir, ou é na cama dela ou a mãe tem que ir para o quarto dela. À noite dá uma grande confusão. A criança é tomada de muitos choros e toda a casa fica em confusão. A mãe tenta se explicar, dizendo que acha que a menina está se sentindo rejeitada, que não gosta de ver a mãe com o pai. A mãe, por sua vez, vai decorrendo assim algumas situações e começa a se lembrar que ela, quando pequena, também não gostava de ir para a casa dos outros, se sentia com muito medo, queria ficar em casa. Parece que a pandemia tem 2 tons. Um, o vírus, o outro, o retorno à casa. Parafraseando o Winnicott, ele nos diz assim: tudo começa em casa, nos vínculos. Se olharmos para a linha do desenvolvimento, tudo tem início já na escolha do parceiro, na concepção, no transcorrer da gravidez, que leva a um retorno ao primitivo. Vou entrar, olha só, eu vou evitar um pouquinho aprofundar nas teorias, mas não podemos deixar de pensar na mãe suficientemente boa,
que permite ao seu bebê se desenvolver, se manifestar, ser espontânea, vir a ser o dono das suas sensações. Parece que a pandemia remexeu no primitivo das pessoas. A mãe que se coloca no lugar, então, do seu bebê, compreende, responde às suas necessidades. Se essa mãe consegue proporcionar uma adaptação suficiente, poderíamos, então, ter como resultado um desenvolvimento dentro do esperado, dentro do possível. Como a gente viu naquela menina, né? Parece que as duas estão sem sintonia. Parece que a pandemia veio fazer aquela história, uma prova dos 9. Quem consegue sobreviver a este medo? O fortalecimento de um ambiente bom nessa fase inicial do bebê o capacita a começar a existir, a ter experiências, a constituir um ego pessoal, a dominar os instintos e a defrontar-se com as dificuldades da vida. Sempre irão existir compassos e descompassos. As más interpretações nas relações, os desafios, os desapontamentos e frustrações fazem parte da relação das mães com suas crianças. Eu vou trazer um outro exemplo, porque a minha mesa tem um pouco a ver com a criança pequena, né? E onde diz assim, é uma mãe que tem um recém-nascido, tá? Está no período da amamentação e ela anda se sentindo sem ninguém. Os pais não podem vir, né? Em função da pandemia, ela só tem o companheiro para ajudar. E ela, toda vez que vai dar mamar para o seu bebê e ele chora, ela tem a sensação de que o bebê não está se sentindo alimentado e tranquilo com o leite dela. Então, ela vai colocando isso e começa então a nos mostrar, né, quanto ela está insegura e chorosa como o bebê, como ela está identificada com ele. E outra, com essa pandemia lá fora, percebe a mistura que está dentro dela? Se seguirmos pensando um pouco na teoria, poderíamos dizer que, ao se comunicar com seu bebê, a mãe tem como recurso suas impressões corporais, tais como a respiração, o som da voz, o olhar e o embalar. Se não se sente tranquila, parece que não consegue ouvir esses sinais. Assim como as brincadeiras dos espaços transacionais vão criando símbolos de confiança entre a mãe e o bebê. O rosto da mãe representa o protótipo do espelho, aonde o bebê se vê através dos olhos da mãe. São marcas que os bebês levam consigo e irão formando o seu alicerce para o desenvolvimento. Expondo essas ideias, eu faço um questionamento. Qual o impacto dessa pandemia nos processos do desenvolvimento das crianças e no ambiente? Como fica? Vivências sobrepostas, impressões, escutas e trocas deixam marcas e o que está por vir, no desenvolvimento isso vai acontecendo, vai acompanhando. Vai, por exemplo, a latência, a adolescência, a fase adulta, elas estão carregadas dessas impressões iniciais. Se eu continuar com aquele exemplo do João, eu disse para ele, ô João, mas a gente pode se encontrar via computador. O que ele me responde? Pode? Você tem? Você sabe como me achar? Eu vou então dizer para minha mãe. Essa mudança no setting exige do analista uma adaptação à modalidade de comunicação online, a fim de que possamos nos percebermos no dia a dia de um outro tom, com um outro jeito. O tratamento se baseia então na confiabilidade. As crianças devem se sentir seguras com a escuta, com o olhar e com a voz do analista. Enfim, precisamos continuar sendo um porto seguro, mesmo online. Atender crianças em ambiente virtual nos remete a entrar na casa de nossos pacientes e de permiti-los, inclusive, entrar na nossa nova sala. Inicialmente, os pais das crianças podem se atrapalhar, até que consigam criar uma adaptação nos seus ambientes. Às vezes, as crianças se angustiam, se inibem em saber que os pais ou alguém pode entrar no seu espaço terapêutico, no quarto.
Assim como os pais que se angustiam de ouvir seus filhos conversando e dividir confidências com o outro, com o analista. Há crianças que caminham para casa com seus celulares. Querem mostrar os brinquedos, querem mostrar os seus ambientes, querem mostrar os seus animais. O brincar é uma forma que a criança tem de expressar e de se comunicar. O atendimento virtual cria uma troca possível, onde nós, terapeutas, também precisamos ser criativos, como desenhar, pintar, mexer nos brinquedos das caixas terapêuticas e exibi-los na tela. As crianças se adaptaram rapidamente e com muita facilidade a essa nova tecnologia. Em alguns casos, em algumas situações, parece que se mostram, inclusive, mais à vontade, né? Estão mais soltas. Se eu volto para aquele exemplo do João, uma ocasião ele me diz: ô Fátima, mas você não vai mostrar essa caixa aí, né, Fátima? Quando tu mexe, tu não deixa os meus desenhos aqueles aparecer para o teu marido, né, Fátima? Então, a impressão como se tudo tivesse, né, todo mundo circulando entre si, né? Está se fazendo necessário adaptarmos um set a essa nova realidade. Se a gente pensar em Winnicott, temos a necessidade de uma certa flexibilização, elasticidade na nossa técnica, no nosso trabalho. O setting faz parte da nossa ferramenta, mas atender crianças exige do analista terapeuta um olhar mais amplo. Nessa atividade, estamos indiretamente ou diretamente ligados aos que cuidam, às escolas, aos pais, os pais das crianças. Isso, por si só, já faz o nosso setting um lugar elástico. Lidar com o primitivo remete à importância da sobrevivência do analista perante os percalços que o paciente nos traz. Na verdade, na clínica, trabalhamos com 2 pilares, a transferência e a contra-transferência. Em se tratando de criança, onde a ação, a troca de papéis, a brincadeira de suposições conduzem o analista a uma visão mais ampla e atenta aos acontecimentos e ruídos da nova sala, porque a gente escuta coisas o tempo inteiro além do que o paciente nos traz. Pois, o analista, ora ele pertence ao brinquedo, ora ele tem um pé dentro, ora ele tem um pé fora e tem que falar com a realidade, com o seu pacientezinho. Nesse momento de pandemia, onde todos estamos ameaçados por um vírus, é necessário um retorno à casa. A criança precisa viver seu ambiente, fazer trocas e se ajustar para poder se evoluir. As famílias estavam organizadas de acordo com suas necessidades, com os filhos em creche, em escolinhas, em maternal, e de um momento a outro estão todos novamente dentro de casa. Atualmente, os pais estão home office, precisam recriar novos esquemas de convivência. Isso dá origem a uma nova situação, os pais presentes em casa, com os seus trabalhos. Crianças tendo que dividir os espaços e o tempo do dia com os irmãos, com os pais, com os terceiros, trabalho. Se, por um lado, a pandemia traz uma vivência, né, um retorno à casa, um retorno ao útero, por outro, ela leva a revisitar alguns momentos de grande importância na família. Também remete aos temores de cada um. Tem um lobo mau lá fora. A ameaça pode mexer no primitivo de cada um deles. Concluindo, então, só para finalizar, eu faço 2 questões para a gente pensar, né? Como os pais podem enfrentar seus próprios medos diante dos filhos? Como o retorno dos filhos à casa, em tempo integral, pode afrontar o primitivo de cada um? Obrigada, era o que eu tinha me organizado. Muito obrigado, então, a Fátima pela fala. Deixa eu seguir, então, para próxima. Então, a próxima fala vai ser pela Gibson Rocha, vai falar sobre Covid-19 e as crianças. Isso. Eu vou passar uns slides, vamos ver se eu faço certinho aqui. Deixa eu só
Pessoal, assim, primeiro eu queria agradecer o CELG, né, em nome do Félix, por participar desse evento, que eu acho tão importante, assim como o Flávio Chances falou. Eu acho que essa pré-jornada representa a resiliência da área psi para lidar com a pandemia, né? Eu acho que é uma coisa muito importante isso que a gente está fazendo. Queria dar boa tarde às pessoas que estão assistindo e agradecer as presenças no conforto das suas próprias casas, que isso é uma das coisas boas da pandemia, a meu ver. Eu escolhi essa foto do furacão Katrina, aquele furacão de 2005 em Nova Orleans, porque a gente está passando por uma coisa bastante destrutiva e eu queria chamar atenção para esse slide, porque as crianças são totalmente dependentes do mundo adulto. E eu fiquei bem satisfeita de ver que a Sheila vai falar sobre os pais. E gostei muito da fala da Fátima, porque deu um início assim, para esse nosso assunto. Então, a gente está passando por um fenômeno planetário muito complicado, né, que está atacando a nossa onipotência e que antes, né, nessa fase pós-moderna, a gente achava que podia tudo e a quarentena nos mostrou que não, né? As pessoas estão perdidas, cansadas, buscando desesperadamente soluções, polarizações no mundo inteiro. E é interessante porque eu falei sobre isso em maio e era completamente diferente, né? E agora a gente está há mais de 5 meses, então várias coisas mudaram, né? Então eu fui procurar, fiquei dando uma longa revisada nas pesquisas sobre o efeito da pandemia nas crianças, na saúde mental das crianças, e tem pouquíssima coisa porque é um fenômeno muito recente. Então eu achei esse paper interessante porque eles fizeram uma breve revisão sistemática de 1946 a 2020, examinando o efeito do isolamento social e da solidão na saúde mental das crianças e dos adolescentes. Como dá para imaginar, né, tem muitos vieses, mas aparece o óbvio, né, o maior risco de depressão devido ao isolamento e à solidão. Esse paper eu achei muito legal e quando a Fátima estava falando, eu fiquei pensando nisso. Eles falam da importância, né, de conversar com as crianças de acordo com a sua fase do desenvolvimento sobre o que está acontecendo, né? Depois, se as pessoas quiserem, eu posso passar as referências, porque a gente não tem muito tempo, né? Esse trabalho eu achei bem legal também, porque a maioria das pesquisas é procurando, né, os danos e o que está acontecendo de ruim devido à pandemia e ao isolamento, e aqui eles tentam pesquisar naquelas crianças que estão bem, né, e adolescentes, para entender essa resiliência deles, que eu acho que é uma coisa importante da gente entender também. E esse trabalho, que é um trabalho chinês, que é uma pesquisa que foi publicada agora, mas é um trabalho com muitos viés, muitas limitações, porque são questionários autoaplicáveis feitos pela internet, né? Então, mas vale a pena só mencionar, né, que apareceu mais depressão associada a nível mais alto de ansiedade, maior dependência da tecnologia, que a gente vai ouvir hoje também, doença na família, familiares infectados, ansiedade de separação, medo de adoecer. E uma coisa na China que é muito importante, que é as formaturas. Então, as crianças e os adolescentes que tiveram que cancelar se deprimiram mais. Mas é um trabalho assim que é mais para curiosidade, né? Então, eu fui tentar ver assim, quais são as situações, né, que geram sofrimento nas crianças, que são bem óbvias, mas vale mencionar: a restrição do espaço, o afastamento das pessoas importantes, ainda mais os pequenininhos, que eu tenho um sobrinho neto de 2 anos, que não vê a Bisa e não pode chegar perto dela, ou vê só da janela, é tão difícil para eles entenderem, né? A questão da falta de autonomia, a interrupção do ensino presencial, está sendo uma coisa dificílima para as crianças, para os professores e para os pais.
medos de doença e da morte, e a percepção do estresse dos pais, que as crianças estão percebendo mais conflitos, irritação, preocupações financeiras, entre outros. Então, são muitos estressores. As crianças são muito mais vulneráveis ao estresse pela própria imaturidade, né, do sistema nervoso, do eixo hipotalâmico, hipófise adrenal e sistema endocrinológico, além do que elas têm um aparato mais imaturo para lidar com o estresse do ponto de vista de defesas, né? E os grupos mais afetados, e que eu acho bem importante, que a gente vai ter uma fala sobre isso, né, de baixo nível socioeconômico, porque uma das coisas que eu seguido falo é que nós somos privilegiados. Nós podemos fazer quarentena, nós podemos ficar em casa, a gente não tem que se preocupar em passar fome, não está num lugar pequeno com um aumento de violência e de estresse. Outros grupos, né, crianças que já têm alguma doença orgânica ou mental, pais com problemas emocionais, uso de álcool e drogas, filhos de profissionais da saúde estão sofrendo muito, né, de preocupação com os pais e ausência, né? Crianças que também têm familiares que adoeceram ou que faleceram, as perdas financeiras de desemprego, entre outros, são muitos, né? Então, na questão de como lidar com o estresse, como aparece nas crianças, né? Quando é um estresse leve e bem administrado, elas podem até ter um melhor desempenho, elas ficam mais ligadas, elas se envolvem mais, pode até haver um bom desempenho cognitivo, né? O que a gente vê muito, né, quando o estresse é intenso e ultrapassa, ele leva a prejuízo nas funções cognitivas, na atenção, memória, criatividade, né? Aparece dificuldade de aprendizagem, que às vezes é difícil para os pais entenderem, as crianças ficam mais irritadas, ansiosas, com mais medos, alterações de sono. E, além das respostas emocionais, tem as comportamentais, né, que são produzidas no organismo para poder atenuar o impacto do estresse, né? Se livrar dessa tensão mental e física e se adaptar às necessidades do ambiente. E daí a gente vê de tudo, né? A criança mais fechadinha, mais inibida, meio perdida, redução das atividades diárias, mais fechadas ou mais oposicionais, impacientes, desobedientes. E quando eu fui convidada a primeira vez a falar sobre a questão da pandemia nas crianças, me veio essa lembrança, né, de quando a gente viaja de avião, que os comissários orientam que a gente tem que pôr primeiro a máscara da gente para depois ajudar a pessoa que está do lado, né? E é isso que é o mais importante em relação às crianças e aos adolescentes, né? Os adultos darem conta da sua ansiedade, né? E eu sei que a Sheila vai falar sobre isso, mas eu só quero mencionar algumas coisas, né, que os pais estão passando. Estão muito estressados com isso, as suas capacidades estão reduzidas para lidar com frustração, com o estresse do dia a dia, problemas financeiros, mais conflitos entre os casais que estão convivendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Muitas incertezas e medos, e daí com tudo isso fica difícil de dar acolhimento, de tolerar o conflito em casa, e o homeschooling está sendo pesadelo para muitos pais. Aqui é uma piadinha, né? A guriazinha está dizendo, aquela professora estúpida não sabe nada de matemática, história e inglês. E tenho certeza que eu senti um cheiro de vodka vagabunda no bafo dela. E o gurizinho diz, Carol, para, a mamãe está tentando o melhor que ela pode, né? E realmente está muito difícil para os pais, né? Então, a pandemia chega ao cérebro das crianças por meio das emoções, né, dos pais e dos outros adultos significativos, né? Pode haver um ciclo positivo, que os pais estão menos estressados, conseguem perceber o estresse dos filhos, conseguem processar e transmitir às crianças as informações de um jeito mais digerível, né? Gerando acolhimento, aprendizado, segurança e fortalecimento emocional, uma coisa de resiliência. Né? Mas para conseguir isso, né, os pais têm que dar conta das suas ansiedades diante de ameaças horrorosas, ameaça à vida e outros estressores, né? Ou o ciclo negativo que a gente chama de estresse tóxico, né, que os pais não conseguem lidar com a situação e acabam gerando mais medo, desamparo, insegurança,
e é muito frequente os adultos projetarem nas crianças as suas angústias. E aí eles podem amplificar esse estresse, gerando problemas emocionais, comportamentais e transtornos mentais. Então, como dar conta da nossa ansiedade, né? Como manter a capacidade de pensar e de sentir quando a gente se depara com desamparo, solidão, desespero e medo, né? E daí a gente tem que poder sentir as coisas, não fugir das emoções, encontrar dentro de nós um espaço para acalmar a alma, para conseguir ter confiança de que é possível suportar e que as coisas um dia vão melhorar. A gente tem que estar o menos assustado possível para manter um canal aberto, tentar deixar o canal de comunicação livre de angústia. E eu acho que a escolha do Dr. Cloninger para hoje foi perfeita para esse momento, né? E eu tenho mais, acho que só 3 slides. Essa outra foto do Katrina, né? Então, como aguentar o confinamento em família, né? Porque inicialmente, né, todo mundo, as pessoas se conhecendo, convivendo, os pais indo brincar no chão com os filhos, resgatando o espanto, estava tudo assim, né, os primeiros meses. Agora, tanto que eu nem vou falar em dicas, porque as pessoas olham e dizem, cansei de brincar de pandemia, sabe? Já fazem 5 meses. Então, é outra fase, né? Então, os pais estão vivendo à força, na marra, a verdadeira parentalidade, sem poder terceirizar seus filhos. E é bem difícil. Então, em vez de dicas que a gente pode conversar no final, se quiser, mas eu achei que não cabia, é só as proibições que eu acho que também a Sheila vai falar, assim, né, dos pais não envolverem os seus filhos nos seus conflitos, de tentar não ter hiperreações, tentar não xingar, não ter reações físicas, aquela coisa de quando a gente acorda com o pé esquerdo de manhã, conseguir ficar uns minutinhos, fazer uma meditação, ouvir uma música para mudar o tom do dia, né? Funciona, mas é difícil às vezes. Então, terminando, né? Como aguentar o confinamento, seguindo nisso, né? Daí eu estou pensando mais no adulto, né? Como que a gente faz para limpar a mente, né? A mindfulness, né? O conseguir estar inteiro, né? A atenção. E eu fiz um workshop em mindfulness e melhorou a minha qualidade de vida. Então, realmente é uma coisa bem interessante de se pensar e eu acredito que o Dr. Cloninger vai falar sobre isso. A espiritualidade, as pessoas que têm uma espiritualidade, têm um momento para rezar, um momento para meditar no dia, isso ajuda a aguentar. A criatividade também, mas a gente tem que estar com bom astral para poder acessar a criatividade. E a história que a Andrea Sandri falou, fazer o bem faz bem, né? Isso já é comprovado com ressonâncias magnéticas funcionais, né? De que quando se faz alguma coisa empática, de solidariedade, as áreas da recompensa no cérebro são acionadas. Então, eu acho que a escolha do Dr. Cloninger foi muito boa. Eu estou querendo muito ouvi-lo. Eu assisti uma palestra dele há uns 2, 3 anos, quando ele esteve em Porto Alegre, porque eu acho que ele vai nos dar algumas ideias interessantes. E daí, pensando na mesa anterior, né, o que eu aprendi com a pandemia, daí eu acho que a única coisa que eu aprendi, que eu não sei se vai seguir depois, eu espero que sim, é viver um dia de cada vez. Porque a gente não tem como fazer um monte de planos, a gente não tem ideia de como as coisas ou quando as coisas vão parar. E o poder parar, né, e viver a cada dia com o que a gente tem naquele dia, eu acho que é uma coisa bem preciosa que eu espero conseguir manter. Mas veremos, né? Obrigada. Muito bem. Muito obrigado, então, Gives, pela fala. Ficaste bem no horário também. Gostaria de convidar agora, então, a Aline Restano para nos falar sobre adolescência e tecnologia. Bom, boa tarde, pessoal. Vou começar agradecendo o convite, em nome da Annelise Hecker, que estava organizando, representando o SEAP. Agradecer a Patrícia Lago e o Thiago, a toda a direção do CELG, a comissão organizadora desse evento. Como a gente já disse, a gente sentia nossas instituições queridas, vivas, alivia esse ano que tem sido tão difícil para todos nós. Eu, infelizmente, vou ter que ler
pelo que eu escrevi, não teria como eu apresentar ou tentar falar. Mas vamos lá, então, para não perder tempo. Começo deixando claro que o que vou ler agora é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a realidade é uma mera coincidência. Vitor é um jovem de 14 anos e em 2020, como vocês já podem imaginar, tem estado ainda mais trancafiado em casa do que nunca. Digo mais trancafiado porque Vitor faz parte de uma privilegiada minoria brasileira de classe alta que há muito já vinha trancafiado. Se alguém pedir a Vitor ir de ônibus até o centro de Porto Alegre, ele não saberá nem como iniciar esse processo. Possivelmente não sabe o valor da passagem ou se aceitaria um cartão como forma de pagamento. Em compensação, se precisarem de dicas dos melhores meses, horários e formas de pegar menos filas nos brinquedos da Disney, ele pode lhes dar uma aula, já que desde os 4 anos esteve por lá inúmeras vezes. Vitor usa termos em inglês que nem seus pais conhecem, ainda que sejam fluentes no idioma. Termos que dizem respeito à linguagem de games online e funções do teclado, que quem não costuma usar não sabe do que se trata. Ele se comunica com pessoas na Nova Zelândia, no Canadá e no Japão, mas tem muita dificuldade para pegar um telefone e agendar um corte de cabelo, ficando furioso por não poder fazer isso por WhatsApp. Quando seus pais reclamam do tempo que fica em seu quarto, do tempo que passa jogando, do quanto não consegue mais ler livro algum, do quanto seu único assunto é o Fortnite, ele costuma ficar quieto. Costuma sentir um certo mal-estar e se incomodar com o ar crítico dos seus pais. O tom de julgamento faz com que ele não tenha vontade de tentar explicar sua vida virtual, seus jogos, seus mundos. Mas em 2020, algo em Vitor está mudando. Ele está de saco cheio de não ir à escola, de saco cheio de dar conta das aulas online, de saco cheio de não sair de casa, de saco cheio de não ficar com ninguém, de saco cheio de nunca ter tido maiores dificuldades na escola e mesmo assim sentir que seus pais estão sempre reclamando dele. Ele escuta e lê, mais lê do que escuta, é verdade, todo mundo dizendo que 2020 é um ano de mudança, de transformações, de repensar velhas maneiras de ser. Então ele tomou uma decisão. Se hoje meus pais vierem reclamar de mim, vou dizer tudo o que penso, tudo. No final do almoço de família, depois de sua repetitiva manhã de aula online, envio de exercícios e alguma trollagem suave sobre professores por WhatsApp com os amigos, ele se levanta da mesa e seu pai, como sempre, lhe pergunta: "O que tu vai fazer agora, filho?" "Vou jogar, pai", diz Vitor, já esperando a reprimenda do seu pai, mas com esperança que hoje ele desista, já que hoje, de todos os dias, Vitor havia decidido: hoje eu respondo para o meu pai. "Mas, meu filho, por que tu não vai ler um livro?" "Pai, por que essa obsessão com o livro?" O pai se surpreende, já que geralmente não escuta mais do que um "ah, pai, sei lá." "Como assim obsessão, meu filho?" "Porque os livros são melhores que os jogos eletrônicos. Nos deixam mais inteligentes, mais sensíveis, mais empáticos." "Pai, eu acabei de acabar o livro do colégio semana passada. Não tô com vontade de ler nenhum livro agora." "Mas não tem nenhuma matéria do colégio para revisar essa semana?" "A semana de provas acabou semana passada." E o pai pergunta: "Mas não seria melhor já estudar para não acumular?" Vitor se sentia mais forte. Percebeu que conhecia de cor e salteado todas as perguntas do pai e já tinha respondido a todas elas mentalmente. Era hoje que ele diria todas as verdades. Então ele respirou fundo e perguntou: "Pai, é sério mesmo que tu estudava todos os dias, independente de ter prova ou não?" "Oi, como assim?" Dessa vez era o pai que havia ficado sem resposta. "É, pai, tu estudava todo dia, por acaso?" "Tá, tudo bem, talvez no ano do teu vestibular, mas nos outros, jura?" "Mas é que, meu filho, vocês estão tendo aula online e com certeza perdendo muito com isso. Então tu tem que te focar mais." "Pai, me conta, com 14 anos, qual era a coisa que tu mais gostava na vida?" O pai lembrou da sensação de jogar 3 horas seguidas de futebol sem dor, em parte alguma do seu corpo. Mas logo lembrou também de Júlia, sua primeira namorada, por quem se apaixonou intensamente e com quem teve uma série de descobertas. Diz o pai constrangido com a presença da mãe de Vitor por perto. Tá bom, não precisa responder", diz Vitor, percebendo o desconforto do pai e já nem querendo saber mais da vida dele com tanto detalhe. "Só imagina que a pessoa ou coisa que tu mais gostava aos 14 anos está ali no teu quarto, à disposição. De um lado está a tua aula, teus professores, vários deles são muito legais, inclusive. Mas do lado deles está o que tu mais desejava aos 14 anos. E aí tu te segurou nas 2 horas de aula e tu te segurou para enviar 100 respostas de exercícios chatíssimos no mesmo dia. E aí tu almoçou com teus pais,
E a coisa que tu mais gosta ainda tá ali no teu quarto te esperando, depois de todas essas horas. Jura pra mim que tu iria revisar a matéria depois disso? O pai, sem resposta para essa, resolveu ir por outro caminho. Mas, meu filho, na tua idade, ou melhor, ninguém deveria jamais passar de 2 horas por dia na frente das telas. Eu li num artigo, Vitor continua pelo pai, que até os 2 anos é indicado 0 tela, de 2 aos 5, 1 hora por dia, dos 6 aos 10, 1h30, e a partir dos 11, jamais passar de 2 horas. Avisa isso pro meu colégio, que só por ele eu já fico mais de 3 horas por dia. Mas tu sabe que esse negócio vicia. A OMS incluiu no último CID, aquele manual que eu já te expliquei, a dependência de jogos online. A OMS também lançou esse ano a campanha Play Apart Together, por causa da pandemia, para os adolescentes ficarem em casa e jogarem juntos. Mentira, disse o pai. Pode pesquisar. O pai já não sabia mais como argumentar e soltou um desesperado, mas eu ouvi que esses jogos geram doenças, depressão, ansiedade, déficit de atenção. Vitor, com toda a serenidade de quem recebeu muito conhecimento de youtubers, disse: pai, quem já tem depressão, transtorno de ansiedade, déficit de atenção e hiperatividade, está mais predisposto a ficar dependente desses jogos, eu sei. Predisposto, pensou o pai. Onde ele aprendeu essa palavra? Vitor leu o pensamento do pai e respondeu: Felipe Neto. Fez um vídeo explicando quem está mais predisposto a ter depressão. Faz tempo já. Eu era muito menor, tinha tipo 12, talvez 13. Agora ele anda falando de outros assuntos. Mas, meu filho, então vamos combinar uma coisa. Tu precisa sair mais pra rua. Sair pra rua, pai? Agora tu quer que eu saia pra rua? Agora, no meio da pandemia? Tá certo. Agora eu sei que não dá muito. Vitor resolve desafiar o pai. Mas então tá, quando a pandemia acabar, vamos deixar combinado. Eu posso jogar bola, na Redenção. Pegar um ônibus até lá e jogar bola com quem estiver jogando. E misturar no time, conhecer as pessoas, seja quem for. Não dá pra ser na Encol? Perguntou o pai. A gente pode te levar de carro. Podemos combinar com os pais dos seus amigos. Pai, fala a verdade. Faz anos que vocês preferem que eu esteja dentro de casa. O problema é que eu aprendi a gostar. Tá bom, eu tenho uns minutos agora. Me mostra lá como é que é esse teu jogo. Vitor não acreditava. Fazia anos que ele tentava mostrar para o pai os cenários do Fortnite, as skins, seus companheiros de trio. E o pai sempre se mostrava indisposto, desinteressado, achando tudo daquilo um saco. Vitor se empolga e diz: vou te mostrar uns tweets. Mas o jogo é no Twitter? Não, pai, tweets são uns vídeos que mostram os caras jogando online. Esses aqui são muito bons. Esse aqui deu raid semana passada. Deu o quê? Deu raid, pai. Teve um ataque de raiva. O cara ficou muito louco e quebrou o teclado. Ele quebrou um teclado? Mas então ele é um descontrolado. Ele é um péssimo exemplo, meu filho. Tu não pode ficar vendo esse tipo de pessoa. Sim, porque todo mundo que já deu um soco, um carrinho por trás no futebol é descontrolado também. E jogadores de futebol são sempre grandes exemplos de caráter a serem seguidos. O pai silencia constrangido, já que ele mesmo já se descontrolou bastante por futebol e não se considera uma má pessoa assim. Vitor mostra o jogo para o pai. A partida começa com 100 pessoas. O pai não entende muito bem. Quem são essas pessoas? Qual o objetivo do jogo? Quando que acaba? Por que afinal nunca acaba? Por que é tudo tão rápido? O pai tem a sensação que teriam coisas tão melhores para se fazer com 14 anos, mas dessa vez decide não dizer nada. Decide vibrar com o filho por cada pessoa que ele elimina do jogo, decide se divertir com suas novas skins dos Vingadores, se emocionar por surfar em um meteoro e por saltar de um ônibus preso por um balão. Vitor reconhece o esforço e o sorriso do pai ao lhe assistir jogar e pergunta: pai, já liberaram a quadra do prédio? Por que, meu filho? Quando liberarem, vamos descer para jogar um pouco? E no meio de um abraço entre o pai e o filho, Vitor volta a perceber a voz do pai ao longe, dizendo: Vitor, 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 que na verdade ainda sentava na mesa do almoço. Filho, o que tu vai fazer depois do almoço? Vou jogar, pai. Mas, meu filho, por que tu não vai ler um livro? E Vitor se limita ao conhecido: pai, sei lá. Ao ir para o seu quarto, Vitor percebe que há tempos não viajava em sua própria mente assim. Na semana passada, seus pais haviam proibido o uso de celulares e tablets na mesa. Disseram que seria hora para toda a família estar junto e conversar. Há tempos a imaginação de Vitor não voava tão longe. Quem sabe os pais não estavam de todo errados sobre as telas? Quando me convidaram para falar aqui hoje sobre tecnologias, fiquei preocupada. Preocupada, pois não teria nenhuma grande novidade para trazer. Nas atuais circunstâncias, temos uma série de lives à disposição, realizadas por pessoas e instituições conversando sobre essa temática. A maioria dos presentes, acredito já conhecer referenciais
da Associação de Pediatria Americana de tempo indicado para a utilização de telas citadas na história. A maioria já deve saber dos prejuízos que as telas trazem, especialmente para os bebês e crianças menores, mas não só, para o desenvolvimento das relações afetivas, interrompendo continuamente as trocas emocionais, as conversas, chegando a, quando usadas em excesso, influenciarem na capacidade dos sujeitos de desenvolverem e compreenderem seus pensamentos e emoções. Acredito que muitos já ouviram algum integrante do GEAT defendendo fortemente a ideia de que só conseguimos nos vincular aos pacientes que jogam ou usam redes sociais em excesso se adentrarmos em seus mundos virtuais, se conhecermos seus jogos preferidos, seus avatares, seus sonhos bastante possíveis nos tempos atuais de ganharem dinheiro sendo pro players, seus prazeres e frustrações ao ganharem ou não curtidas, suas dificuldades ao lidarem com suas próprias imagens nas redes sociais, suas necessidades de investigar e controlar a vida alheia, etc, etc, etc. Por isso, não quis encher a cabeça de ninguém com mais informação repetitiva. Nosso ano em si, os termos ligados a ele já estão repetitivos demais. Plagiei a mim mesma, já que num evento recente criei outra história fictícia para tentar elaborar esse esquisito ano que nos encontramos e senti ter sido bem recebido. E um ano em que a média de uso de telas entre os adolescentes aumentou em 4 horas a mais do que já era usado por dia. Humildemente acredito que ainda nos resta, como terapeutas, analistas, psiquiatras, psicólogos e como pais, tentar atribuir afeto, significado, conexão, cuidado e memórias compartilhadas sobre os vídeos, jogos, redes sociais e o que mais a tecnologia digital nos aprontar nos próximos instantes. Tentando, é claro, estabelecer limites possíveis e, como em qualquer outro assunto delicado, sendo modelos de um uso mais consciente e de valorização das demais áreas e atividades da vida. É possível que só nos encontremos com a nova geração num espaço intermediário entre a vida online e offline, onde uma não precisa competir com a outra, sobre qual delas é a mais profunda e verdadeira, ainda que tenhamos uma resposta para isso, mas coexistirem de forma respeitosa e complementar. Obrigada. Muito obrigado, Aline, pela fala, também dentro do tempo, pela bela história que nos contou também. Acho que todo mundo viajou um pouquinho na história nesse momento, né? E quero chamar agora, então, a Sheila Borowski para nos falar sobre os pais em transformação. Certamente que o que eu vou trazer aqui para vocês vai ter um pouquinho do que cada um dos colegas já apresentou, porque falar de filhos e de pais é praticamente um tema indissociável, né? Mas, dada a complexidade também, eu tentei capturar assim, o que eu considero a minha bandeira, vamos dizer, já de há uns 30 anos atrás, mais ou menos, desde que eu fiz um trabalho de mestrado, um estudo de crianças. Enfim, a partir daí eu me ocupo muito, fora o consultório, com o trabalho profilático com pais, né? Por quê? Porque, assim, começando do princípio, tá boa a redundância, assim como desde lá do início da jornada, né, o Félix falou sobre valores, né, que aqui a gente está reassegurando esses valores de solidariedade, de empatia, compreensão. Depois o Calixto também falou, e ao longo das falas nas mesas foram bastante acentuados esses valores, me chamou bastante atenção. E aí eu também me lembrei da mesma afirmação que a Fátima falou ali, que tudo começa em casa, né, do Winnicott. E realmente toda a cultura, os valores culturais, a saúde de uma sociedade, enfim, tudo isso começa em casa. Então, infelizmente, eu digo infelizmente, porque algo que é tão fundamental para a construção de uma sociedade, nos últimos 30, 40 anos, foi ficando assim, com pouco espaço de valoração nos estudos, nas pesquisas, de um modo geral, né? Que é essa relação inicial dos pais com os filhos. E aí, então, eu pensando, pais em transformação, porque eu estou trazendo uma posição um pouquinho mais otimista, assim, um pouquinho diferente na mesa anterior, que a Viviane falou que ela está pessimista.
Eu, ao contrário, tenho assim um otimismo em relação, principalmente a esse aspecto. Fazendo uma linha de pensamento, a infância, a gente sabe que a infância ela começou a existir, vamos dizer assim, né? A existir no sentido de uma descoberta a partir de Rousseau na Idade Moderna, porque até então a criança era considerada um adulto incompleto, coisas desse tipo. Então, a partir de Rousseau, as sociedades, os estudiosos começaram a realmente tentar entender cada vez mais o que é a infância, como é o estágio de um bebê até chegar na fase adulta, enfim. E, bom, e aí a psicanálise foi certamente assim um boom transformador na nossa compreensão do ser humano, no desenvolvimento e da importância da infância, né? E aí eu estava pensando, quando eu organizei aqui as minhas ideias, eu estava pensando que justamente quando a psicanálise chegou no seu auge da compreensão disso, a sociedade começou a caminhar numa contramão. Ou seja, eu vou citar apenas os 3 principais pilares, vamos dizer assim, dentre tantos, né, na psicanálise, que apontaram a importância de um objeto cuidador estável, constante, pelo menos nos 3 primeiros anos de vida de uma criança. Primeiro, a Klein, né, a Melanie Klein, que trouxe a importância da mãe como um objeto continente das angústias da criança para que a criança pudesse aplacar a sua própria destrutividade. Aí temos depois o Winnicott, que fala da mãe, a mãe real, inclusive ele salienta isso, que com o seu olhar ela espelha para o bebê o seu significado de um self verdadeiro que tem espaço para existir. E também tem a Margaret Mahler, que fez um estudo a respeito dessa relação mãe-bebê e que entendeu que o bebê, para que ele se descubra um ser autônomo e se diferencie do outro, ele precisa passar por um período que ela chamou de simbiótico. Então, a mãe é esse objeto com o qual o bebê vai fazer uma simbiose e vai emergir a partir dali com um eu diferenciado do outro. Estão aí as bases para uma sociedade, né? Bom, então, quando eu disse que a cultura, a sociedade foi andando num caminho inverso, na contramão disso, realmente é uma coisa muito, quase que inexplicável. Por que é que quando justamente a ciência mostra e a psicanálise comprova, nos diversos cantos do mundo, comprova a importância dos 3 primeiros anos, principalmente, da presença da mãe e do pai como objetos fundadores, né, de uma estrutura psíquica, por que a sociedade começa a fazer o contrário? As criancinhas começam a ir cedo para fora do lar e passam horas num mundo alienígena e impessoal, para elas alienígena e impessoal, e que elas compulsoriamente têm que renunciar a esses objetos que são tão fundamentais para a sua constituição. Então, lá em 1984, foi quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu fiz esse estudo porque eu tinha muita dúvida sobre o valor disso. Assim, cada vez surgiam mais creches, depois passaram a se chamar escolinhas, e eu sempre tinha uma resistência para isso, inclusive com o filho, né? Que não, eu resisti a colocá-lo numa creche, e eu resolvi, então, já que eu estava fazendo mestrado, eu fazer um estudo. E a partir desse estudo, que eu fiz com muito interesse em realmente saber o que se passava, eu, a partir daí, não tive mais dúvida, e as minhas convicções foram cada vez mais aumentando e crescendo, de que, pelo menos nos 3 primeiros anos, o bebê precisa de ninho, como eu digo, né? A criança precisa
desses objetos, seja na sua função continente, seja na sua função organizadora simbiótica, seja na sua função de espelho de alguém que existe para alguém. Enfim, eu não tive mais dúvida e passei a trabalhar muito com isso. Foi quando, inclusive, eu criei um trabalho, a parte consultório, que é o Falando em Filhos, né? E que eu trabalho com pais, no sentido preventivo. E assim, o que eu percebi, principalmente nos resultados dessa minha pesquisa, desculpe, eu cobri aqui, é que eu percebi que as crianças, para que elas pudessem manter a sua saúde psíquica e se desenvolver protegidas, elas precisavam desenvolver muito precocemente processos mentais. Eu vou fazer um parêntese aqui. Quem assistiu pela manhã a palestra, a conferência do Caliche, ele fez uma separação, um paralelo bem interessante sobre os processos mentais e psíquicos, né? Eu aqui vou falar esses processos mentais, como ele disse, que são aqueles processos todos das nossas funções do ego, né? Que é a inteligência, a percepção, memória, etc. Então, as crianças tiveram que realmente acelerar e precocemente desenvolver esses processos mentais e acelerar, obviamente, os processos secundários, né, de pensamento, em detrimento dos aspectos instintivos pulsionais. Então, começaram a aparecer crianças com uma defasagem muito grande entre toda essa independização de serem capazes de muitas coisas, de muitos talentos, em comparação, eram crianças assim, ou mais solitárias, ou mais com necessidade de grudar em alguém, enfim, com bases emocionais muito frágeis. Por quê? Porque justamente estava falho esse atendimento ao desenvolvimento pulsional instintivo. Bom, então, essa situação, né, que as crianças passaram a enfrentar nesses 3 primeiros anos, que é uma condição da ausência. Ausência desse objeto continente, eu vou ser repetitiva porque eu acho bem importante, a ausência desse objeto que contém as angústias, a ausência de objeto simbiótico, a ausência do objeto que dá um significado para a existência do self, a criança passou a ter diariamente convivendo com essa ausência. Eu fiz, inclusive, algumas observações em creches, assim, de umas 2, 3 horas, mais ou menos, e nessas observações eu percebi exatamente isso, assim, crianças que elas estavam ali e atendiam os horários, as tarefas e tal, mas era uma impessoalidade assim, enorme na ação e na interação, digamos assim, dessas crianças. Bom, e então isso começou a me fazer pensar que essa vivência dessas crianças com a presença da ausência é um verdadeiro paradoxo, né? Como dizia o Winnicott, a vida é um eterno paradoxo. Eu comecei a achar que isso é um dos principais fatores da pobreza de representações e da subjetividade que se foi observando nessas últimas gerações. Por quê? Porque as representações são muito falhas, a subjetividade acaba sendo inconsistente e, resumindo, parece que, então, são crianças que denotam muita esperteza intelectual, né? Mentes bastante desenvolvidas sobre diversos aspectos, mas com uma dependência emocional muito grande e carência dessa subjetividade. E aí a gente viu, né, em algumas falas de hoje de manhã,
consequências bem graves, né, dessa ausência da subjetividade na nossa sociedade, o uso da sexualidade, os vínculos tão superficiais, tudo pode ser agora, mas daqui a pouco já não é mais. Cadê o significado das coisas, né? Bom, aí o que acontece? Os pais, então, cada vez mais distantes dos filhos, no sentido de acompanhá-los nessas coisas, né? E eu não estou falando de falta de amor, eu estou falando de pais que sim amam seus filhos, mas que estão inseridos numa cultura que vendeu uma falsa ideia que quanto mais cedo uma criança vai para a creche, mais ela aprende, convive com outras crianças, se socializa. E eu digo assim, de convicção, isso é uma falsa ideia. Quem precisa de creche não são as crianças, são os pais, as mães e os pais, porque precisam resolver as suas realizações pessoais, seja de trabalho ou outras questões. Mas a criança não precisa, ao contrário, ela tem que renunciar às suas necessidades básicas em favor das necessidades dos adultos, que não se dispõem a dar uma ajeitada, vamos dizer assim, por uns 3 anos de vida, para ficarem um pouco mais com seus filhos. Então, aconteceu que, ao longo dos anos, os pais meio que desaprenderam de serem pais. As funções paterno-maternas, elas estavam muito difusas, muito confusas até. E aí veio a pandemia. Confinamento, convivência full-time, os pais tendo que ser tudo ao mesmo tempo, pais, professores, guias, orientadores, babás, amigos, coleguinha, enfim, eles tinham que ser tudo. Antes, eles eram muito pouco nas suas funções e agora tinham que ser tudo. Então, de repente, houve essa inversão nos papéis, né? E os pais, com certeza, só podiam pirar, né? Como a gente diz. Eles realmente entraram numa ansiedade muito grande e eram, que agora já está bem mais aliviado, né? Mas, assim, eram momentos esses que despertavam assim uma diversidade de emoções, de culpa por estarem com raiva dos filhos, um sentimento de desordem, e agora o que eu faço? Um desespero de querer que voltem logo à escola para ter uma organização na vida. Agora que tudo já está noutra ordem, os pais até nem querem mais levar para a escola, porque, claro, estão com medo. Mas, enfim, era uma mistura de sentimentos de amor e ódio que ficou assim muito, muito intensificado nos lares. Mas eu digo para vocês, ao mesmo tempo, eles foram gradativamente descobrindo a importância que eles estavam tendo para os filhos, porque pequenas ações, pequenos movimentos, pequenas descobertas estavam alertando os pais de que eles não estavam fazendo coisas que eles estavam terceirizando e que para os seus filhos começaram a ter significado. Algo que a mãe criou ali com o filho para resolver um momento, seja de escola, seja para brincar, seja para passar o tempo, e que essa mãe descobriu, puxa, eu nunca tinha feito isso, e que diferença que fez para o meu filho ou para minha filha, né? Eu ouvi muito isso, tenho ouvido muito essas descobertas. Outra coisa bem importante, que dentro de todo esse caos, essas emoções intensas, esse estresse dos pais, eles também, quando eu digo pais e mães, né? Eles também têm descoberto o prazer da maternidade e da paternidade, porque até isso estavam perdendo. Porque a maternidade e a paternidade implica, assim, cada descoberta da criança, cada movimento, né, que são nos 3 primeiros anos são incríveis, né? Eles, de um dia para o outro, a criança apresenta uma novidade. E os pais perdiam muito isso. E eles começaram a descobrir... Já terminou o meu tempo? Sim, estou Tá. tentando te avisar. Então, obrigada. Desculpe, eu sabia que eu ia passar.
Bom, então, só para encerrar, quando eu falei, né, que eu estou mais otimista, é porque eu realmente estou feliz, porque eu acho que os pais dessas últimas gerações que estavam perdendo o seu lugar, eles estão se transformando. E eu imagino que se transformando como pais e mães, né? E eu imagino que agora, na sequência pós-pandemia, acho que eles vão conseguir uma outra forma de paternidade e maternidade, podendo fazer suas coisas, mas também mais presente com os filhos. Eu vou encerrar, né, porque já ocupei muito espaço. Eu podia falar 4 meses sobre isso. Obrigada, muito obrigada. Nada. Infelizmente não teremos tanto tempo e espero que a pandemia termine antes disso também. Eu gostaria de chamar então a Maria Cecília Santos Neto Fellini para fazer a fala dela também. Boa tarde a todos. Agradeço o convite por participar da mesa e por estar aqui podendo representar o IEP. Meu propósito será abordar a desigualdade social em tempos de pandemia, focando o impacto na infância e adolescência menos favorecida. Para começar as reflexões acerca da desigualdade, abordarei algumas ideias que nos permitam relacionar o pensamento freudiano com a filosofia política, destacando Freud como um crítico da cultura no sentido do apontamento do fracasso do social em abarcar a totalidade da relação sujeito-sociedade. A versão psicanalítica sobre o surgimento do social compreende o contrato social, envolvendo a dimensão da passagem de um Estado fundado na autoridade do legislador absoluto para um Estado balizado pelo contrato entre irmãos. Em Totem e Tabu, Freud empreende a narrativa do assassinato do pai da Horda Primeva. Freud afirma que nesta há a presença de um pai violento e ciumento que guarda todas as fêmeas para si próprio e expulsa os filhos à medida que esses crescem. Ocorre que os irmãos, que isoladamente não têm força para se oporem ao pai, se juntam e cometem o parricídio. O surgimento dos tabus do incesto, do parricídio e a questão da exogamia são entrelaçados para permitir a explanação a respeito da origem da civilização. Na base das organizações, há paradoxalmente sentimentos ambivalentes entre irmãos, que nutrem para com o pai, pois se por um lado odiavam o pai, que representava um obstáculo aos seus anseios de poder e de desejo sexual, por outro, amavam-o, admiravam-no, e disto decorre o sentimento de culpa decorrente do parricídio. Soma-se a isso o fato de que o pai morto tornou-se mais forte do que o vivo, por haver aquilo que Freud chama de obediência adiada. Através do sentimento de culpa filial, criaram-se os tabus fundamentais do toteísmo, o homicídio e o incesto. Nessa conjuntura, os desejos não unem os homens e sim dividem-nos, persistindo uma tensão constante entre eles, uma vez que nenhum pode assumir o lugar do pai, revelando o rasgão do mal-estar que se evidencia na relação entre os homens. Assim, a economia da culpa exerce fundamental importância na manutenção do laço que rege a vida social entre os homens. Em Totem e Tabu, Freud discorre sobre a versão psicanalítica da importância da culpa como elemento decisivo para uma modalidade de organização social nascente. Sob a ótica de Rousseau, no ensaio A Origem da Desigualdade entre os Homens, acredita que o homem civilizado paga um alto preço pela civilização. Na ânsia de conservar a propriedade privada, o homem deixa-se encolerizar por sentimentos de competição, persistindo um estado constante de guerra entre os homens. O resultado dessa tensão é a desigualdade.
Rousseau ainda expõe que a miséria humana, determinada por um estado de guerra entre os homens, é freada pelo dispositivo da piedade. Em detrimento do horror e da destruição que virtualmente os homens causam aos outros, eles abrem mão desse ímpeto através da piedade. Nesse ponto, havendo uma transformação do mal em condutas que seriam, então, socialmente valorizadas, é o que pode ser aproximado ao discurso freudiano no que se refere à constituição do laço social e da ordem política. Em Reflexões para os Tempos de Guerra e Morte, Freud expõe que não acredita mais no Estado como garantidor da ordem, como vimos no modelo contratualista. Ao contrário da perspectiva empreendida em Totem e Tabu, aqui Freud não mais crê na plena captura da força pulsional pela sociedade fraterna, pois o mesmo Estado que refreia a violência é o que instiga a violência, promovendo a guerra entre os homens e de ordem. Freud não mais aceita a anterior concepção de culpa como reguladora do social. Ressalta o caráter irremediável entre a força da pulsão e o domínio da civilização. Se fica clara a relação entre proibição e promoção da violência em tempos de guerra, o confronto entre os sujeitos e a dimensão da confrontação entre os diferentes grupos e classes sociais, fica evidente aquilo que Freud chama narcisismo das pequenas diferenças. Afirma que o mesmo ocorre nas relações sociais. No bojo de um narcisismo das pequenas diferenças, se situa uma ameaça à integração plenamente harmônica na organização política entre os homens, ou uma ilusão de igualdade. Apesar da tentativa legítima da sociedade arquitetar saídas possíveis para um projeto de governabilidade viável, Freud chama atenção para um fenômeno que acaba por revelar que não é fácil aos homens abandonar a satisfação dessa inclinação para a agressão. Em outra perspectiva teórica, Bauman, em seu livro O Mal-Estar da Pós-Modernidade, fundamenta os mal-estares, aflições e ansiedades típicas do mundo pós-moderno. Refere que atualmente vive-se intensamente um risco em detrimento da rotina. O movimento contemporâneo é pela busca do novo. Com isso, tudo se torna efêmero, momentâneo. Aquilo que ontem era uma grande novidade, hoje já corre o risco de ser atrasada. O tempo parece passar rápido e o resultado disso é uma pobreza no processo de elaboração psíquica. A pandemia decorrente do Covid-19, no início desse ano, afetou toda a humanidade, desencadeando uma guerra invisível pela sobrevivência. Enfocando os efeitos desse contexto na infância e adolescência desfavorecida, agravou a situação de vulnerabilidade que já rondava o espectro infanto-juvenil. À medida que a pobreza aumenta com a pandemia e por orientações sanitárias, a disponibilidade de serviços sociais diminui, mais crianças e adolescentes são afetados. Outro entrave é a interrupção da frequência escolar presencial, com proposição de rotinas educacionais a domicílio, expondo mais ainda a desigualdade social, uma vez que o acesso a recursos tecnológicos das famílias pela situação econômica frágil tornou inviável. Além disso, muitas crianças estão também enfrentando restrições de ordem alimentar, violência doméstica e outros agravos decorrentes da situação do isolamento social e a desestruturação de lares, também por questões sociais. A miserabilidade vem fomentando o trabalho infantil, em meio à crise da pandemia,
pois os pais utilizam os filhos para completar a escassa renda familiar, vendendo balas nos semáforos, esmolando pelas ruas ou servindo ao tráfico. Crianças e adolescentes expõem-se a riscos de abuso e exploração sexual. Enfim, além dos problemas socioeconômicos, o ambiente doméstico para as famílias mais carentes é também um espaço para a irrupção do sofrimento e do adoecimento mental. Na atualidade, esse quadro é particularmente grave no Brasil, onde observamos uma enorme regressão no que concerne nossa consideração e reconhecimento do outro, nosso semelhante. Manifestações violentas de descaso e ódio em relação aos mais desfavorecidos e aqueles diferentes de nós têm sido recorrentes. A profunda desigualdade da sociedade brasileira tem sido mantida, desmentida, em função de mecanismos que exigem grande trabalho psíquico dos que excluem e tem sido fonte de dor sem fim para aqueles que não têm nem o direito de sofrer, porque simplesmente não existem. Para finalizar, proponho refletirmos como a psicanálise vem contribuindo no contexto da infância e adolescência menos favorecida. A psicanálise, enquanto lugar de acolhimento da narrativa, pode facilitar a inscrição simbólica, oferecendo suporte ao desejo e sustentando, portanto, a pulsão de vida no atendimento clínico. No entanto, crianças e adolescentes de classes menos favorecidas dificilmente têm acesso a esse recurso terapêutico, estando marginalizados e invisíveis a essa modalidade terapêutica. Há outras possibilidades terapêuticas possíveis com referencial psicanalítico utilizadas por diversos profissionais, tanto na modalidade individual como grupal, em recursos de saúde pública, em CREAS, que são os Centros de Referência Especializado em Assistência Social, e outros locais da rede de atendimento público e privado. Além disso, a possibilidade do profissional de orientação psicanalítica participar no plano interdisciplinar de intervenções na comunidade demonstram a extensão das modificações de paradigmas nos diferentes campos nos quais pude ter experiência de verificar a amplitude da psicanálise além do consultório. Eu tive assim, um trabalho, além do consultório, eu tive um trabalho de 33 anos, eu trabalhei na Fundação de Proteção Especial, na FEBEM, e pude ver a extensão num trabalho, seja com crianças e adolescentes, famílias, com rede de atendimento, com uma extensão muito grande que a psicanálise pode proporcionar. Pensar práticas psicanalíticas a céu aberto, não limitando o trabalho ao consultório, mas estendendo seu campo de ação, é legitimar a psicanálise em seu método e prática de escuta ao outro. Esses dias eu li um trabalho que tem em Recife, de uma instituição, que nesse período da pandemia está indo às ruas, em praças, onde tem crianças e adolescentes e adultos, levam a sua cadeira e propõem uma escuta dessas pessoas e estão tendo um excelente resultado, muitas vezes levando para abrigos e para outros recursos, com o próprio desejo dessas pessoas a partir da escuta, né? Então, para isso, pela via da clínica que nos deparamos, na via da clínica que nós nos deparamos com o bárbaro que possuímos em nós mesmos, reconhecendo-nos também em nossa precariedade e desamparo, o que talvez possa nos ajudar a lidar com a precariedade do outro, evitando o narcisismo das pequenas diferenças e possibilitando um laço social mais rico de existência e de trocas.
A diferença observada que se evidencia nas crianças e adolescentes menos favorecidos, quando se sentem autorizados a sonhar, com toda a liberdade a correr atrás de seus sonhos, tenha ele a dimensão que tiver, poderemos testemunhar o renascer da alma. Obrigada. Muito obrigado, então, Maria Cecília, pela fala. Gostaria, então, de abrir para perguntas breves, assim, né? Primeiro, fazer um comentário, assim, eu acho que as falas foram bastante complementares, assim, entre si, né? Me chamou a atenção a Fátima ter trazido o termo da elasticidade, enquanto que a Gibbs trouxe a resiliência, né? Duas propriedades da física que a gente usa também para tentar entender melhor a mente, né? E que eu acho que justamente essa capacidade da elasticidade da mente na infância e em menor grau na adolescência, que permitem que a criança ainda assim consiga se adaptar a essa situação de pandemia e isolamento de uma maneira, eu diria, até muito hábil, né? Pelo que a gente percebe, assim, em crianças saudáveis, pelo menos, né? Claro que naquelas que a gente atende no consultório que já tinham dificuldades, muitas vezes elas são exacerbadas. Para outras, até aquelas mais fóbicas ou crise do espectro autista, parece que não deu tanta diferença a questão do isolamento. Para alguns parece até que aliviou algumas ansiedades, né? Mas queria ressaltar também uma outra coisa que eu achei muito interessante. A Fátima falou uma hora um termo, eu acho que ela falou home office e eu entendi os pais em home off. E aí eu pensei assim, home off, que ótimo termo, porque de fato os pais estão em casa, mas estão off, eles estão desligados muitas vezes, né? Acho que seria um termo interessante a gente pensar, né? Porque essa questão dos pais estarem, mas não estarem, acaba sendo muito interessante, porque assim como também falou a Gibbs, né? Temos a questão da terceirização do cuidado, né? Uma coisa que também surgiu bastante mais adiante na fala da Sheila, com o uso de creches e tudo mais. Nós temos muita terceirização do cuidado, especialmente em famílias de nível mais elevado, que usam de múltiplos recursos, de empregadas e babás e também, em maior ou menor grau, telas, né? A tela acaba sendo uma espécie de babá virtual, também é um tipo de terceirização do cuidado, acho que ela também entra nisso. E tudo que, na verdade, os pais fazem, que é terceirização de cuidado, faz com que eles estejam menos presentes, menos mindfulness, né? A gente diria também, linkando com a fala da Gibbs, quer dizer, a gente precisa que os pais estejam mais presentes de mente ali para cuidar dos filhos. E isso é uma coisa que... Thiago Pianta. Oi? Não, achei que alguém tinha me chamado, mas enfim, né, mas só concluindo, né, e eu acho que isso acaba sendo uma coisa mais ainda para as famílias de baixo nível socioeconômico que dependem de um nível maior dessa terceirização, geralmente de estímulos sociais, assim, digamos, de creche comunitária, de CRAS, de CRES, etc., para cuidar dos filhos, ou os filhos fazem parte da renda familiar, né? Então, essas famílias acabam sofrendo mais as consequências disso que a gente está vendo, né? Mas, muito obrigado a todas pelas falas, então. Bem, acho que como não temos perguntas e estamos já no horário, vamos encerrar aqui a atividade para poder fazer um pequeno intervalo e voltar às 16h10, que começa a próxima atividade. Muito obrigado a todos. Obrigada.